sobre a questão da definição que a Bíblia Sagrada dá sobre fé, vamos ver o próprio texto de Hebreus, que vai nos dizer, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse texto ele é muito conhecido de todos nós, né? Agora, olha que interessante. Esse firme fundamento, ele foi traduzido como fundamento, e a palavra no grego aí é hipóstasis, porque ela tem uma relação com algo que é concreto. Então, como pensamento concreto, material, eles traduziram como firme fundamento. A Bíblia de Jerusalém vai trazer uma tradução que ora, a fé é a garantia dos bens. A Bíblia de Jerusalém vai trazer, a fé é a garantia dos bens. E sobre essa palavra hipóstasis, que aparece aí no firme fundamento ou na garantia dos bens, hipóstasis, é interessante você pensar que ela é o nome de um documento romano que, inclusive, há alguns anos, o pessoal escavou em Israel e encontrou numa propriedade um cofre de ferro que tinha alguns documentos dentro ali, alguns pergaminhos, e o título de cada um desses documentos vinha escrito bem grande em cima, hipóstasis, e ali embaixo vinha uma série de bens que a pessoa tinha herdado, né, propriedades. Se você pensar no contexto do documento romano, e isso você tem na história e na cultura romana, quando um soldado estava já há alguns anos em campanhas para o Império e ele tinha o desejo de se retirar do serviço militar e viver com a sua família, ele solicitava ao seu imperador que concedesse a ele essa aposentadoria, por assim dizer. E aí o imperador, se de acordo, ele emitia um documento de nome hipóstasis e ali garantia um pedaço de terra, alguns animais, grãos e sementes para plantio, caso ele retornasse dessa última campanha que ele ia cumprir com vida, aí ele tinha esse direito a se retirar do serviço militar. Nesse pedaço de terra que ele herdava, ele vivia com a família, a esposa e os filhos, aí ele plantava, cuidava de alguns animais e tinha essa aposentadoria. O nome desse documento, que garantia esses bens, conforme a Bíblia de Jerusalém traduz, é hipóstasis, que é a palavra que está aqui no grego, conforme o Novo Testamento interlinear grego-português, que é esse aqui, ó. Hebreus 11:1 está, né? Ora, a fé é o firme fundamento. O firme fundamento, ou a garantia dos bens na Bíblia de Jerusalém, está escrito hipóstasis, que é o nome desse documento romano, que garantia esses bens para o soldado, caso ele retornasse da campanha, e aí tivesse o direito de se aposentar. Então veja que Hebreus 11 vai definir a fé como um documento, algo concreto, que nos garante alguns bens por direito, desde que eu cumpra a minha campanha. Veja que o autor aos Hebreus, ele vai usar o nome de um documento militar romano para definir o que é fé. Então veja que a definição de fé não necessariamente está relacionada ao plano espiritual, à divindade, a Deus, mas a fé é algo, uma esperança, uma expectativa que eu tenho em conseguir os bens, em conseguir ali um lugar, em conseguir uma condição, desde que eu retorne da campanha e aí eu possa usufruir desses direitos garantidos por documento. Então eu tenho que acreditar, primeiro, que eu vou retornar da campanha, né, porque se está em guerra não tem garantia de voltar vivo. Eu tenho que acreditar que o imperador emite esse documento e vai deixar eu cumprir ele integralmente e usufruir desses direitos, e eu tenho que acreditar que de fato ele mandou que separassem ali uma porção de terra para mim, com um pouco gado ali, alguns pequenos animais, alguns grãos,
para que eu possa usufruir dessa vida. Então o autor aos Hebreus, em todo o contexto ali de heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, ele está dizendo, olha, a fé, eu tenho que acreditar que eu vou concluir minha campanha, que o imperador de fato separou uma porção de terra e uns animais para mim, que ele emitiu esse documento e vai permitir que eu usufrua dele. Veja que é baseado em confiança, em garantia, expectativa e esperança. No caso do documento romano, depositado na pessoa do imperador. No caso da fé no âmbito espiritual, depositado em Deus. Esse documento ele é um pouco difícil pesquisar ele na internet, mas eu vou deixar um link de um artigo que eu li, que isso está bem explicadinho, que é muito interessante, porque eu ouvi isso de pessoas, eu ouvi isso do Rodrigo Silva e eu ouvi de algumas outras pessoas que comentam o Novo Testamento e cultura romana, mas eu gosto de ter um documento para poder ler e indicar para que as pessoas também tenham o direito de ler e conferir. Eu vou deixar o link então que eu achei, é difícil achar, mas eu achei um link que comenta isso, para ilustrar e comprovar o que eu ouvi de outras pessoas sem ter algo para ler de fato, né? Eu vou compartilhar esse link com vocês aí na descrição do vídeo, tá? Mas veja que interessante como fé, esperança e expectativa têm que estar baseadas em algo concreto, em lógica, em razão, tá? A pessoa que tem fé não necessariamente é uma pessoa que vive de devaneios, mas ela tem que estar fundamentada em lógica, em argumento, em razão, e isso também está relacionado com esperança e expectativa. Tá bom? Eu tinha para dividir com vocês essa curiosidade histórica e sobre Hebreus, né? Fala-se tanto sobre os heróis da fé, mas você tinha conhecimento desse firme fundamento, dessa garantia de bens a que se refere Hebreus 11:1? Você sabia desse documento de posse, de aposentadoria de soldado romano? É bem interessante, né?